20 minutos com Marcelo Yugen. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 22 de janeiro de 1977, Ricardo Guilherme Paibiche é conhecido por todos, desde criança, simplesmente como Caco. Assim, ele virtualmente aposentou seu nome original. Caco é Chief Technology Officer, ou diretor de tecnologia, CTO, da Kando, startup israelense sediada em Tel Aviv, que trabalha com controle de esgoto industrial e tem clientes em todo o mundo. Na página da empresa, Caco se define como um aficionado do nexo água, energia, alimento, clima, tecnologia. E informa ter construído equipes e sistemas multidisciplinares em torno dessas questões nos últimos 20 anos. Para conhecer mais sobre o trabalho deste brasileiro, recebemos hoje Caco Guilherme Paibiche. Caco, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Caco, é um prazer tê-lo conosco, mas também é um privilégio. Afinal, você está acostumado a falar em plateias pelo mundo, né? Recentemente, até em Amsterdã, na cúpula mundial de inteligência artificial, você falou sobre o que a inteligência artificial pode fazer pela crise da água, pelo meio ambiente e pela saúde pública. Só que antes de a gente falar sobre o teu trabalho atual, a nossa primeira pergunta visa inspirar jovens que sonham em trabalhar para o mundo. Como é que faz? Como é que um jovem brasileiro constrói uma carreira internacional na comunidade científica, chegando a um cargo de chefia? Qual que é o caminho que você percorreu? Primeiro tentar fazer, né? Não desistir e ir atrás. Sempre a minha paixão é tecnologia, eu acho que desde os, 5 anos de idade, comecei a programar, eu acho que com 4 ou 5, era a minha, assim, é isso que eu queria fazer, já desde sempre. Computadores, informática, essa coisa de ensinar a máquina, uma coisa até pedagógica de ensinar a máquina, que hoje nós chamamos de inteligência artificial, não sabia como se chamava, mas a ideia de que a máquina pode, né, esse contraponto para nós é essa ferramenta que, né, pode ajudar a fazer muito mais do que nós fazemos até então. As coisas estão aí. E chegar a fazer engenharia de informática, né, computação e fazer, eu acho que eu tive essa sorte de poder, talvez, ter a condição de aprender e de ter o acesso a essas coisas de realmente cedo, talvez pela mãe sendo professora e tendo a informática na educação como uma das áreas que ela se interessou nós de pequeno. Então, entrei nesse mundo, descobri que existe. Eu acho que a outra grande diferença que foi é que quando fui para Israel é um lugar que é muito da tecnologia, né? Tem essa necessidade de ter a tecnologia. Então lá é meio uma terra fértil para isso. Então, tive essa oportunidade de poder estar em volta de pessoas fazendo, em volta de sistemas avançados, tinha toda uma infraestrutura em volta que permitiu. Mas, por outro lado, está indo atrás. Não é uma coisa que não caiu do céu. Né? Eu acho que mais ou menos. Eu estou querendo, assim, te interromper para dizer que eu acho que a mensagem é a seguinte: você meio que saber o que você quer, saber perseguir o que você quer, mas ao mesmo tempo você também saber enxergar as oportunidades, onde é que elas estão e correr atrás. Isso. Eu acho que o correr atrás, de novo, né, não tem almoços de graça, né, se dizem em inglês na área de inteligência artificial bastante. Né? As coisas não são de graça, ou seja, tem que ir atrás, tem que estudar muito, né, claro, não é uma coisa que eu vou falar com alguém e daí vou fazer. E sorte, que eu acho que sorte é meio que isso de saber não deixar as oportunidades passarem, porque as oportunidades estão aí, né? Às vezes ela bate na porta e a gente não escuta. Então essa sorte às vezes é de saber escutar a oportunidade ali e abrir a porta, ir atrás, né? E não ter medo de, às vezes, abrir mão de uma coisa que era segura e óbvia e fácil e procurar o desafio. Saber que o risco existe, mas saber que tem que, de vez em quando, se arriscar. Isso, sem dúvida.
risco existe, mas como tudo na vida, quem não se arrisca não petisca. Isso é por aí. Você que está nos acompanhando até agora, não saia daí. Nós já voltamos para um segundo bloco com o Ricardo Guilherme Baibich. 20 minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MedDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse meddoctor.com.br. 20 minutos com Marcelo Yugen. Voltamos para o segundo bloco do nosso podcast 20 Minutos com Marcelo Yugen para mais um pedaço da nossa conversa com Ricardo Guilherme Baibich, nosso convidado de hoje. Caco, em termos gerais, aceita-se que 70% da superfície da Terra é coberta por água. No entanto, 97% dela está nos mares, nos oceanos. A pergunta é possível termos água à vontade, em quantidade ilimitada, a custo baixo, para toda a população? E se é possível, por que não acontece isso? Então, eu vou te dar mais um dado interessante, que existem quase que 6 vezes mais água no manto da Terra, no core, no centro da Terra, do que nessa superfície até. Ou seja, a água ela é muito abundante no planeta Terra. O problema é exatamente o que dissesse, o custo. Então, conseguir usar a água potável ou transformá-la em potável, o custo. Claro que as tecnologias hoje vão se avançando, de sinalização e uma série de coisas que nos permitem reusar a água, né, o que nós fazemos na empresa, de ajudar as utilidades de saneamento a reutilizar a água do esgoto até que se transforma em água para irrigação e tal. Então, no mundo, vários países estão aí provando. Então, Israel é uma prova de que dá para se viver num deserto que a água não está disponível e transformá-la em disponível num custo que é perceptível, né? Uma coisa que dá para se pagar. E hoje eu vejo muito, agora exatamente nessa época que os Estados Unidos estão numa seca, que eles chamam de seca, nem muitos dos entendidos já não digam, não é uma seca, esse é o novo normal, né? Não é uma coisa passageira. A Europa, em principal a parte do Mediterrâneo, ali, a parte sul da Europa, que também sofre com falta de água mesmo. E é possível se fazer essa mudança. Ela não é fácil, ela não é barata, ela vem com vários preços, mas ela, sem dúvida nenhuma, é possível. Como se vê aí por aí afora. E no final, acredito que é uma decisão dos governos em aonde investir, né? Como todas as coisas. É um investimento que tem que se fazer para depois colher esses frutos. Então nós estamos falando de vontade política. Eu acho que grande parte é de vontade política, sem dúvida nenhuma. Porque a gente vê, você mesmo disse, os Estados Unidos enfrentam uma seca, o sul da Europa enfrenta algumas dificuldades. Nós aqui no Paraná em Curitiba, tivemos rodízio de água por falta de água durante alguns meses. Ou seja, é abundante, mas talvez por falta de planejamento ou vontade política, ela não está disponível o tempo todo para todo mundo. E eu acho que aqui são dois lados da coisa. Uma é transformar mais a água, né, achar mais água para ser disponível, ou transformá-la de água do mar, né, de salinizar, mas por outro também o uso consciente. Né? Então, claro que esses países que sempre tiveram problemas, então culturalmente, né, então, por exemplo, em Israel, as pessoas usam muito menos água, tanto nas casas quanto na indústria, né, usam muito menos água do que aqui no Brasil, por exemplo, por não ter outra opção. E são coisas que são difíceis de se mudar. Então, hoje em dia, nos Estados Unidos e Europa, se vê o trabalho tanto em achar novas fontes para essa água, quanto mudar culturalmente, mas, de novo, vem da política e vem do planejamento político, de impostos, de multas, etc., para melhor gerenciar o que se tem. Então, não é só vamos desalinizar o mundo, o mar inteiro, e não é só vamos parar de usar água. Né? Tem que vir em conjunto e, no final, essas decisões, elas são numa esfera política. Né? Ninguém tem o poder de sozinho fazer. Claro. Você se declara, cara, como um aficionado desse nexo, né? Água, energia, alimento, clima, tecnologia. Como
Como é que é o teu trabalho, o trabalho da tua equipe nessa área? Como é que ele se relaciona com isso? Eu comecei há muitos anos atrás, trabalhei muitos anos na Netafim, que faz irrigação por gotejamento, né, para desenvolvimento e pesquisa da Netafim. Então lá, chegando em Israel, eu acho que lá tive esse contato mesmo com... É possível mudar o mundo com relação à água, né? E a água, no final, é a fonte da vida, né? Tudo começa pela água, a vida começou na água, né? Então, esse entendimento que nós, seres humanos, podemos nos adaptar, né? Podemos realmente fazer diferença. Então lá eu vi que é possível, eu aprendi que nós podemos fazer uma coisa assim. Então lá começou realmente a parte da água, da Water Food Energy Nexus, né? E passando alguns anos, e hoje então na Candu, esse entendimento de que o clima, né? Então a mudança climática, o clima, vários jeitos de dizer a coisa, não tem como separar, é uma coisa só. Né? E eu sempre penso que nós, seres humanos, aqui na Terra, na verdade, somos, imagina, nós estamos segurando uma pedra a 30 mil km por hora, por segundo, voando em volta de uma outra pedra que está queimando, voando em volta, né? Então, nós somos um nada. Nós esse trabalho de meio ambiente, no final, quando eu penso muito assim que na verdade, não estou trabalhando para melhorar o meio ambiente, nós estamos trabalhando para salvar a humanidade. Porque o planeta não precisa dos humanos. Quando nós formos embora desse planeta, o planeta vai estar muito bem, né? Nós não vamos fazer falta ao planeta. Ao contrário, nós temos que pensar como é que nós podemos nos adaptar à situação e tentar fazer o melhor possível, de repente mudar o que se pode mudar. Nossa equipe hoje, então, o que nós fazemos? A Candu hoje, então, nós desenvolvemos esses sistemas que são sistemas de unidades, de sensores, mini computadores, né, que são instalados na rede de esgotos. E que nós, então, sabemos ler o que está acontecendo. Tentar dar uma explicada um pouco melhor, eu acredito que nós humanos somos parte do ciclo da água. Todas as atividades humanas terminam na água. Então, tanto que nós na casa usamos, banhos e cozinha e tudo, vai para o esgoto, que vai depois, volta para os aquíferos, volta a ser reusado, né? Se diretamente com esses países que já fazem o tratamento da água de esgoto para água de irrigação, ou até potável hoje em dia, ou indireta, porque a água essa vai para os aquíferos, né? A água tratada de esgoto, e entra no ciclo de novo. E a industrial também. Então, nós entendemos e desenvolvemos a tecnologia então, de sensores e inteligência artificial para conseguir realmente ler o que está acontecendo no esgoto e entender a relação entre o que acontece embaixo do solo e acima do solo. Ou seja, como que meio lendo café. Hoje em dia nós vemos um exemplo de esgoto e dá para saber o que está acontecendo. Tanto quanto que indústrias que estão poluindo com vários materiais que depois podem atrapalhar o tratamento dessa água ou até atrapalhar ou fazer ele ser mais caro ou no final até não deixar ser tratada. E por outro, isso começou com o Covid, né? Nós fomos um dos primeiros times que, com esse entendimento de que o Covid, o RNA, né, ele é nas fezes, né? Ele sai nas fezes, ou seja, dá para medir Covid da população no esgoto. Nós publicamos, eu acho que o paper esse primeiro, era em março, nosso preprint saiu, e agora publicado já em peer review, né, que é já saiu, já citado e tudo mais. E começamos esse trabalho. Israel foi o primeiro país, eu acho que o único ainda, que tem um sistema, uma infraestrutura nacional eles hoje chamam, não é só para o Covid, né, então tem uma série de doenças, uma série de saúde pública, né, Wastewater-Based Epidemiology é o nome, então a epidemiologia baseada, né, no esgoto, nessa ideia, que é uma ideia que já existe há 10, 20 anos na academia também, nós em Israel, em 2012 e 2013 com a polio, e que então saiu uma licitação do país e nós estamos operando o sistema. Então nós temos esse sistema que cobre 85% da população e que sabemos dizer, olha, aqui tem assim e aqui está assim.
Esse trabalho se espalhou pelo mundo, então eu não sei se hoje em dia, não conheço nenhum outro país que tenha um sistema nacional, mas sim existem vários sistemas estaduais. Eu acho que até a Sanepar também tem um programa de medições, né? Baseado na tecnologia da Candu. Não na nossa tecnologia dos sensores, eles fazem a parte de coletar nas estações de tratamento e levar a laboratórios e medir, sim, essa medição toda, essa medição não é nossa tecnologia, né? Uma coisa que foi desenvolvida em vários lugares do mundo de realmente medir a quantidade de RNA, né, do Covid, né, no caso, e saber normalizar com a quantidade de população. Então tem que saber também entender o que essa população cria de esgoto, né, para saber normalizar. 10 mil cópias do vírus para tantas pessoas, e daí é como se fosse uma medida essa que a gente fazia, né, com os bastõezinhos de Covid, só que para a população inteira. E é o que o time faz. O time é um time de engenheiros da área, né, de águas. Nós temos no time de pesquisa pessoal de epidemiologia mesmo, que estudou medicina, biologias e etc. Data science, né, cientistas de dados, que hoje em dia até assim, em português, informática, né, é o nome de verdade, mas no mundo, né, data science e análise de dados. Não só os sistemas são multidisciplinares, eu gosto de criar times multidisciplinares. Eu acho que essa variedade é importante, né? O que faz o time acontecer. E estamos fazendo, cada vez procurando uma coisa nova, né? Cada vez descobrindo uma coisa nova. Mas isso então, essa tecnologia através de sensores digitais capazes de perceber e proporcionar esses subsídios, esses dados, é um avanço em relação a outras tecnologias destinadas à mesma coisa, mas já um pouco menos avançadas, é isso? Na área do esgoto não existia nenhuma tecnologia que media online, né? Então, assim, claro, as pessoas sempre puderam e fizeram, né? Que era até na lei de pegar um exemplo, levar ao laboratório, analisar no laboratório. Mas fazer isso, claro, numa rede de cidades tipo, com 10, 20, 30 mil, 50 mil pontos, é humanamente impossível de fazer. Então, o que a tecnologia enables, né, deixa fazer, é de ter um sistema que está vendo tudo acontecer o tempo todo, com câmeras, né, de velocidade, e analisar. A amostragem é muito maior. Isso. Então, nós começamos o sistema com sensores, e ainda usamos sensores off-the-shelf, sensores que existem para medições de parâmetros na água, que nós compramos de fornecedores, mas nós também desenvolvemos um sensor nosso, nós temos a patente, então com lasers ultravioleta, fazem leitura do que está passando e sabe, então, correlacionar o que está vendo com o que nós estamos procurando. Então, a tecnologia que eu acho que ela é realmente o fator que permite fazer isso em escala, né? Jon Snow talvez seja o primeiro, né? Então, na Inglaterra, por que as pessoas estão morrendo? A água, vamos medir a água, então esse entendimento foi o primeiro, né? E fazer isso em escala o tempo todo, né? Então, por exemplo, no lado da poluição industrial, infelizmente nós sabemos que as indústrias, não todas, né? Claro, tem muitos que são e seguem a lei, mas muitos que fazem, olha, domingo, ninguém está vendo, toca lá, né? Essa tecnologia, então, permite a gente estar de olho o tempo todo. Eu acho que a tecnologia é mais um enabler disso aí do que, né, nós humanos já sabíamos medir. Né? Porque nós inventamos e estamos trazendo essa uma escala maior. Isso, uma escala. Não saia daí. Você está assistindo 20 Minutos com Marcelo Yugen, o convidado de hoje, Caco Gilead Baibish. 20 Minutos com Marcelo Yugen. Está conosco neste episódio o portal MidDoctor, o maior portal de marketing para médicos, clínicas e hospitais. Acesse middoctor.com.br. 20 Minutos com Marcelo Yugen. Estamos de volta a 20 Minutos com Marcelo Yugen, hoje com o convidado Caco Gilead Baibish. Eu, antes de
pedir ao Caco que faça suas considerações finais, eu gostaria de observar que uma entrevista como essa de hoje nos faz refletir sobre o modo como o ser humano, a humanidade lidam com os problemas que tem. Nós temos aí a questão da água, ficou bem claro, que é o elemento a partir do qual a vida existe e é o elemento sem o qual a vida não existe. E mesmo assim, problemas cuja resolução poderia ser bem facilitada se houvesse por parte das instâncias decisórias a vontade política específica para resolver, ainda assim precisa que os problemas aconteçam para que as coisas sejam feitas de forma reativa, ao invés de que se possa planejar e prevenir para que os problemas sejam menos chocantes, menos impactantes no que diz respeito à população. O exemplo dado aqui pelo trabalho científico que nos está sendo revelado hoje pelo nosso convidado, mostra que é possível otimizar o trabalho a ponto de reduzir os problemas de maneira muito significativa, desde que isso possa ser entendido e levado à frente. Então, é nosso dever de cada pessoa, dever de cada sociedade, se conscientizar pelo uso racional da água, pela necessidade de exercer os instrumentos de pressão necessários para que as instâncias governamentais e decisórias e políticas façam com que os problemas, principalmente esses hoje, que são o nosso tema de hoje, relativos à água, ao clima, à energia, à alimentação, e tudo isso possam ser melhor utilizados pelo bem-estar geral das populações. Dito isso, eu quero passar a palavra ao Caco para suas considerações finais em relação a tudo que foi colocado aqui. Eu acho que é bem por aí, que a água é a base de tudo e ela é um esforço comum de todos, né? Então, é um esforço do setor industrial, comercial, do setor político, claro, que começam as decisões, os regulamentos, né? Mas também de cada um de nós, né? Então, eu acho que também é uma coisa de se conscientizar de que nós estamos deixando para as próximas gerações o mundo que nós deixarmos, né? Então, cada um de nós tem que ter essa, né? No final, nossos filhos, netos e etc. vão receber o que a gente deixar. Então, começa com as pequenas coisas de, olha, que lixo que eu jogo em que lixo, que aqui em Curitiba até é uma coisa meio que, já é uma coisa cultural, né? Mas que não é assim para o mundo. Curitiba realmente é um dos lugares, né, do mundo que essa coisa de reciclar o lixo e tal, que sempre, para mim, pelo menos sempre foi, né, desde pequeno, mas que não é normal, não é o comum em todo lugar, hoje cada vez mais. Então essa consciência de saber, né, e ela vai nos negócios, no que você está fazendo, né, são aquelas coisas assim, são mil exemplos até pequenos, construção civil, e daí o cara, em vez de ligar o esgoto no esgoto, liga na coleta de chuva porque é mais fácil. E são estragos para todos, né? É um crime, claro. Mas quem não está vendo nada embaixo da terra, né? Então, essas coisas, eu acho que a educação é talvez o mais importante. O nosso trabalho é meio que quase paliativo, né? Nós estamos reagindo ao que a gente já fez. Acho que junto com tudo isso tem que vir um sistema de educação que realmente cria cidadãos do mundo, que entendem que a água e os recursos naturais são de todos e não só entendê-los como recursos para fazer mais. Né? Isso é o que tem, isso é o que a gente tem para poder viver aqui. Né? As opções outras, então tem essas empresas todas, vamos para outro planeta, né? Então SpaceX, vamos para Marte, tentar colonizar. Talvez até, como, né, se pensarmos em vários milhares de anos e para onde a humanidade, mas vamos antes arrumar aqui no nosso quintal, dar uma limpada, né? Assim, dá para, né? E de novo, se não for cultural, o que nós vamos acabar fazendo, né? Essa visão meio que
de ficção científica que nós vamos trazer esse lixo para o resto da galáxia, né? Se nós continuarmos sendo assim no resto. Então, eu acho que começa da educação, eu vejo em vários lugares, pelo menos Israel tem essa coisa forte, talvez por ter problemas com água sempre, dessa coisa de educação de, olha, use água com consciência. Então você não vai ver gente lavando carro de mangueira no verão, não existe. É contra a lei, mas mesmo assim, as pessoas têm essa consciência. E eu acho que isso é talvez o começo, é a consciência de cada um de como... E que dessa consciência, então as pessoas vão aprender a exigir dos seus políticos, vão aprender, né, dos seus companheiros, dos seus colegas de trabalho, dos seus empregadores, empregados, etc. Eu acho que é por aí. É por aí. Não sei. Eu quero agradecer a presença do nosso convidado, o Caco Gilead Baibish, que nesses 20 minutos com o Marcelo Jugend foi, assim, iluminador sobre um tema tão importante, tão candente quanto a questão da água, a questão do lixo, a questão do esgoto, para que a gente possa produzir um mundo cada vez melhor e, como você disse, deixar um mundo melhor para nossos filhos e nossos netos. Que eu acho que fazer o certo até é econômico, favorável econômico. Ou seja, não é que custa fazer direito. Fazer direito é mais barato. É mais barato, é um investimento. É um investimento. E quero agradecer a você que esteve conosco nesses 20 minutos com o Marcelo Jugend, que é a razão de ser do nosso trabalho e quero lembrar a você que esse podcast tem prorrogação nas nossas redes sociais. Entre lá, comente, critique, elogie, sugira, esteja conosco para que a gente possa perseguir o aprimoramento cada vez maior. E até o nosso próximo 20 minutos com Marcelo Jugend. 20 minutos com Marcelo Jugend.